A Freud, nós devemos o mérito de ter sido pioneiro no campo do inconsciente. Em seu livro A Interpretação dos Sonhos, de 1900, ele demonstrou que todos nós temos uma alma individual. E por causa disso, esse seu livro se tornou um marco, um divisor de águas. Mas o Jung foi além e demonstrou que essa alma, que é individual, tem demandas próprias, porque tem uma vida própria, autônoma em relação à nossa consciência. Um pequeno parênteses. A concepção do inconsciente para Freud é muito diferente da concepção de inconsciente para Jung, mas não é meu interesse entrar no mérito dessa questão. Voltando a falar do Jung, a sua autobiografia começa, na versão em português, com a seguinte frase: a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Fica claro, então, que a alma tem demandas próprias e que a realização interior é um trabalho e um processo longo e que dura toda a nossa existência. A esse processo longo e trabalhoso, Jung deu o nome de processo de individuação. O último sonho que Jung teve antes de morrer serve como referência para essa reflexão. No sonho havia uma pedra redonda e grande em um lugar alto, que parecia uma praça vazia. Na pedra estava esculpida a seguinte frase: e isso será para ti um sinal de totalidade e unidade. À sua direita, ele viu vários cálices em uma praça aberta e árvores que formavam uma espécie de quadrado. E no meio das raízes dessas árvores haviam fios de ouro que brilhavam muito. Esse parece ser um sonho de aprovação para alguém que dedicou toda a sua vida a um confronto maduro com a própria alma. Eventualmente, a demanda da alma pode ir contra algum conceito ou crença que você tenha. Isso acrescenta um grau de dificuldade a esse confronto. Em primeiro lugar, porque você vai ter que se confrontar com suas sombras, aquilo que talvez você tenha passado uma boa parte da vida negando, ou não querendo ver, ou não conseguindo ver. E em segundo lugar, porque o confronto com a sombra é também um confronto social, como daqui a pouco eu vou mostrar num sonho. As suas sombras vão se tornar conhecidas de outras pessoas. Um exemplo desse confronto com conceitos ou com crenças, e é um sonho comentado pela analista junguiana Marie-Louise von Franz. Um homem teve esse sonho 3 semanas antes de morrer, e esse homem era infeliz no seu casamento. Ele o mantinha justamente por causa de sua fé cristã. Quando se casa, se faz um juramento de que o casamento só vai ser dissolvido na morte. No sonho, ele estava numa igreja ao lado da esposa, talvez para se casar de novo, ou talvez para reafirmar um casamento, não fica claro. Quem ia oficiar a cerimônia era um amigo seu, um homem muito honesto, mas muito deprimido. Quando a cerimônia começa, uma mulher lindíssima, uma cigana, entra na igreja, amarra o padre e tira o padre da própria igreja. Enquanto ela faz isso, ela olha para o sonhador com olhos inflamados e faz uma espécie de um ultimato para ele. E fala: quanto a você, já estou perdendo a paciência. A alma, personificada na imagem de uma cigana, pagã, óbvio, entrando num ambiente cristão, parece questionar o sonhador. Por que manter um casamento que o faz infeliz ou deprimido? Fica óbvio, pelo confronto, uma imagem pagã invadindo um espaço sagrado
cristão, que o significado, nesse caso, não está na crença ou no conceito, está na demanda específica da alma. E é difícil, porque implica que o sonhador teria que fazer uma transgressão, muito difícil. Um outro exemplo. Um homem sonhou, também pouco antes de morrer, com uma obra em construção cujos pilares estavam preenchidos com fezes. A imagem é didática, vamos dizer assim. Se os pilares estavam preenchidos com fezes, isso significa que os pilares eram ocos. Em outras palavras, eles não iam sustentar essa obra. A obra iria desmoronar em algum momento. E isso é uma metáfora para a sua vida. E ainda pensando como metáfora, a gente talvez possa dizer que a imagem dos pilares talvez representassem algo que esse sonhador tentou mostrar durante toda a vida para as pessoas, para a sociedade. Algo sólido, seguro, confiável. Em outras palavras, uma pessoa que nunca erra ou falha. É uma pessoa que tentou esconder de todo mundo as suas sombras, mas ele não conseguiu esconder isso da própria alma, que o cobra no final da vida. O que vai fazer com essa situação? E talvez possamos acrescentar que a alma está tentando também ensinar uma coisa para o sonhador, mudar um pouco a maneira como ele se vê. As fezes fazem parte da natureza humana. Todos nós defecamos. É natural isso. Então talvez a gente possa dizer que uma outra mensagem do sonho é a alma dizendo para ele: não é normal ser perfeito. Usando uma brincadeira, a gente pode dizer que todos nós damos cagadas na vida. E a alma está dizendo: isso faz parte da natureza humana. Mas eu chamo a atenção para o seguinte fato. Ele tinha um diagnóstico de um câncer inoperável. Mas o sonho mostrou que ele tinha muito trabalho para fazer. Então, se em relação ao corpo não havia mais nada que pudesse ser feito, a alma estava dizendo que ela precisava de atenção e que ela queria que ele realizasse essas demandas. Ainda tinha tempo para isso. Parece então que o trabalho com a alma nunca termina. Um outro caso que eu acho interessante é de um americano que tinha o hábito de escrever seus sonhos. Ele tinha um diário no qual ele registrava seus sonhos e fazia uns comentários e reflexões após eles. Em 1950, ele sonhou que ele tinha câncer. Quando ele acordou, ele anotou que não acreditava que era um câncer, porque ele achava que o que ele tinha era um cisto. Ele prometeu a si mesmo que ia fazer um check-up e concluiu a sua reflexão: espero que não seja câncer. Em um sonho seguinte, o seu médico, conversando com a sua esposa, informa que ele, o sonhador, iria morrer por volta dos 50 anos de idade. Quando ele acordou, ele fez uma anotação dizendo que isso daria a ele em torno de 6 a 8 anos de vida. E essa previsão se tornou acurada. Ele morreu em 1956, 6 anos depois do primeiro sonho. Quando ele teve esse sonho do médico, ele ainda não tinha o diagnóstico de câncer. E eu acho muito interessante o que ele anotou, as conclusões que espontaneamente ele foi escrevendo. Ele escreveu que, para ele, o importante não era a duração de uma existência, mas o que você fazia dela. E ele termina suas conclusões com uma pergunta que eu acho que serve para todos nós. Ele se questiona: o sonho está dizendo que eu tenho que abandonar meus hábitos e ter uma vida mais inteira e consciente? Ele teve o diagnóstico de câncer em 1955, um ano antes de morrer. Em 1954, então um ano antes,
de ter o diagnóstico de câncer, ele teve um outro sonho que eu acho muito interessante. Ele estava assistindo uma peça em um anfiteatro. E ali havia várias figuras míticas. Uma delas, ou a que chamou mais a atenção dele, foi a morte, personificada na imagem de uma mulher que ele achava que ele conhecia. E ele escreveu nas suas conclusões, as suas reflexões após acordar, que ele não temia a morte, ele sabia que ela era uma espécie de amiga. Então que quando chegasse o seu momento, que ele ia com ela sem medo nenhum. Talvez a gente possa dizer que esse sonho deu a ele uma preparação para a morte, que aconteceria pouco depois. E em 1955, um ano antes de morrer, ele teve um outro sonho no qual ele fala que ele precisava ter uma vida própria. O sonho mostrava isso. No sonho, uma universitária havia copiado todos os maneirismos, os gestos e até mesmo o tom de voz de uma professora aposentada que ela convivia muito de perto. Ele percebeu que isso era um erro, porque a vida que essa universitária do sonho estava tendo não era autêntica, não era original. Não fica claro nas suas anotações se ele identificou que o sonho era uma crítica a ele mesmo. Eu suponho que sim. E a gente pode fazer uma comparação desse sonho com um filme do Woody Allen chamado Zelig. Zelig é um personagem meio camaleão. Ele copia as pessoas com as quais ele convive, inclusive as roupas, ficam muito parecidas. Eu vou continuar ainda esse tema sobre os sonhos à morte no próximo vídeo. Estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para o meu perfil no Facebook, para o seminário A Espiritualidade da Psique, que vai acontecer no dia 24 de outubro, um sábado. Se você quiser mais informações, clique no link e ali, se você quiser participar, vai ser um prazer muito grande. E eu quero finalizar aqui agradecendo mais uma vez a todo mundo que se inscreveu no canal. Isso tem sido uma fonte de apoio e de estímulo para mim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.